E aí, senhores, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, professor, boa noite. Tudo certo, professor, boa noite. Tchananã. Gente, nós homens temos que fazer, eu que gosto de barba, eu tenho que fazer esses dias, e aí, porque senão vai ficar um negócio assim, porque não dá para ir no barbeiro agora, só que o cabelo tá dureza. Só se eu mesmo cortar em casa, vai ficar horroroso se eu cortar. Deixa eu avisar aqui os demais. Tem dado certo as aulas, segunda e terça? Deu certinho? Até então, sim. Acho que eu vou começar logo, tá meio cedo, mas a gente pode ir iniciando Professor, devagarzinho. ainda falta uma galera ainda entrar. É, né? Tá bom, eu espero. O pessoal tá entrando aí. Acabei de falar pra Amanda também, pra ela avisar a galera. E aí, todo mundo saudável? Em casa tem alguém que caiu doente já? Mais isolado do que nunca. Gente, eu não piso na rua faz mais de um mês que eu não piso na rua, só pedindo comida em casa pra entregar. Nem sei mais andar na rua. Tô ficando agoniado já. Tem um povo que tá ficando meio pirado, não sei se vocês viram, fofocas do judiciário amapaense. A Sueli Pini soltou uma nota, esse barra do TJ soltou uma nota ontem criticando a quarentena, falando um monte de coisa assim que não é possível, que não precisa ficar todo mundo em casa trancado, não sei o que. Acho que a mulher tá doida, que ela tá trancada em casa, não tá acostumada a receber ordem, que ela é desembargadora, né? Tá acostumada a mandar, não tá acostumada a receber. Aí ela fez uma entrevista, fez um maior alarde aí, e a Gazeta, que é um jornal que tem raiva dela, porque ela deu muito ganho de causa em ações de injúria, difamação, coisa que saiu no jornal, e ela costuma dar contra o jornal. E aí eles foram fazer uma representação no CNJ. O CNJ abriu, a Corregedoria do CNJ abriu procedimento contra ela para averiguar os fatos alegados, mas aí hoje de manhã foi arquivado o procedimento, não rendeu em nada, não. Só para encher o saco dela mesmo. E o Carmo Antônio tá no WhatsApp aí na gente, que ele começou uma audiência, porque eles estão fazendo audiência virtual, né, que nem a gente, para decidir casos urgentes que estão chegando no TJ. E aí ele não está acostumado, eu acho, aí começou a dar audiência sem camisa. E aí foi mó, tá sem camisa o homem na audiência. Mó fofoquinha. Mas também não deu em nada. E o outro que surtou de novo foi o Trump. Ele resolveu parar de pagar o OMS. Ele está querendo botar a culpa da crise na China agora na OMS também, para tirar o dele da reta lá, porque ele está muito sujo lá com essa história. Ele foi muito negligente, ele não começou a... Estão criticando muito a atuação dele. É o país que está pior nos números, né, no mundo inteiro na crise da Covid. Então ele já está querendo tirar o dele da reta, e ele resolveu jogar a culpa para a China e para a OMS. E aí ele decidiu parar de mandar os recursos do OMS, que como os Estados Unidos é signatário do tratado que criou a OMS, eles têm que mandar dinheiro para a OMS todo mês. Resolveu que não vai mais mandar também. A melhor coisa quando você está doente é demitir seu médico, né? Que de repente a doença melhora se você demite o médico. Tem uns colegas de vocês que viajaram para o interior. Vocês estão todos em casa aqui em Macapá ou vocês viajaram também? Eu viajei, não. Os turistas já chegaram. Tem uma aluna, uma colega minha, que foi até que levei ela para a Fabran, só que ela não é da nossa sala. Ela está em Laranjal, com os pais dela lá. Não sei se ela está dando para assistir aula. Quem foi que botou essa foto aqui no balneário, no Curiaú, mano, só para fazer raiva? João, não faz isso não, João, só para fazer raiva.
Foto antiga, professor. Agora a gente não pode mais acessar os Eu balneários. sei, mas não põe, porque a gente olha e chora quando vê essas fotos e começa a passar mal. É, tem isso. Ele tá gravando a aula automaticamente, parece já. Deixa eu ver, porque depois eu quero saber onde vai estar o arquivo, porque eu quero... Ele vai salvar no sistema da Unip aqui, mas eu queria também botar no YouTube, porque tem gente que não consegue acessar às vezes na Unip, eu salvo, eu jogo pro YouTube sempre. Dá mais uns minutinhos para chegar mais um pessoal. Não, tá gravando aqui. E aí a gente começa. Hoje eu preparei... Primeiro deixa eu fazer uma revisão rápida do que eu falei na última aula, que tem umas 2 semanas que a gente teve uma aula dessa, se eu não me engano. E aí a gente vai entrar em ação penal privada, ação penal pública condicionada, que é rapidinho, condicionada à representação, ação penal privada, ação penal privada subsidiária da pública, e aí, se der tempo, a gente vai falar um pouco de... Deixa eu ver o que eu anotei aqui, que eu separei. A gente vai falar um pouco de ação civil ex-delito, que eu acho um tema bem interessante. Ação civil subsidiária da pública, da ação penal, desculpa, ação civil subsidiária da ação penal. E, se der tempo ainda, a gente entra em citação, que eu também é um tema que eu estou estudando para dar a turma do 7º também está estudando citação, de repente dá tempo de falar um pouco para vocês sobre citação aqui. Professor, a gente vai debater sobre aquele último trabalho, na verdade, sobre aquele trabalho que era sobre lesão corporal, que um irmão feriu o outro, alguma coisa assim. Deixa eu lembrar que eu passei para vocês, né? Umas 2 semanas Isso. atrás. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Ou não? Só fazendo... Deixa eu olhar aqui, vou ver. Eu não tinha me programado para isso. Eu sei que o prazo de entrega era hoje, se não me engano, ou foi ontem, ou essa semana, né? Não, eu não entreguei. Ah, não, é dia 22, né? 21. É dia 21. Então, deixa eu dar uma olhada aqui rápida. De repente a gente pode falar um pouco Eu vou ter na próxima aula, no prazo mesmo. Não se preocupe, eu só quero ver se eu vou falar dele hoje já, ou se eu espero vocês entregarem para discutir o caso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pergunta. Faz tempo que eu elaborei, como eu elaborei para várias turmas, Mas se tiverem dúvida, pode me perguntar também, viu? Eu posso dar um encaminhamento aí. Deixa eu ver. Ah, tá, lembrei. Deixa eu ver as instruções aqui. Eu até falei na última aula um pouco disso. Eu vou falar um pouco disso, sim. Não diretamente do caso concreto, só porque eu nem lembro o caso concreto todo, só se eu abrir aqui e ler rapidinho, mas eu sei o que eu queria com esse trabalho, eu sei o tema. Eu vou falar um pouco, sim, porque eu já mencionei o tema na aula passada, quando eu falei de ação penal pública incondicionada, e vou falar de novo hoje quando eu retomar a aula passada, porque tem a ver com as condições da ação no processo penal. Então, tem tudo a ver com o tema da aula passada. Deixa eu abrir aqui. Eu não falei para vocês, uma dica para quem está estudando em casa esses tempos, eu falei para a turma do 7º já, eu acho que eu botei um link para vocês no Google Sala de Aula também, quando eu passei um mini vídeo lá sobre crime, achado de prova, se não me engano. Eu botei um link no Google Sala, no mural lá do Google Sala de Aula, sobre achado de prova, que é uma coisa que eu estava estudando, estava em casa lendo, achei curioso, eu falei, vou botar para os alunos, que é legal de ver. Que é quando você, no curso de uma investigação de um crime, você descobre outro sem querer. E quando envolve quebra de sigilo bancário, telefônico ou sigilo pessoal da propriedade da casa e tal. Por exemplo, no caso concreto que eu botei para vocês, tratava-se de uma quebra de sigilo telefônico para investigação sobre um crime de tráfico de drogas, se não me engano. E aí a pessoa, no curso da investigação, a polícia descobriu um homicídio qualificado. Na escuta telefônica, a pessoa acabou dizendo que tinha cometido outro crime. E aí a discussão se gerou em torno se essa prova era uma prova válida ou se era uma prova ilegal, ilegítima, porque ela foi... digamos assim, o ato que autorizou a quebra do sigilo telefônico, ele autorizou para fazer uma coisa, qual seja investigar o crime de tráfico, não para investigar outro crime. Então você pode argumentar que foi desvio de finalidade, houve um desvio de finalidade aí no ato administrativo que fez a quebra de Professor, está sendo muito baixo o seu áudio.
Tá muito baixo? Melhorou? Deixa eu ver aqui. É só você ou todo mundo tá achando baixo o áudio, gente? Não, para mim tá tranquilo. Pra mim também. Tenta aumentar o volume do teu lado. Então. Deu uma Normal pra mim. Desativa e ativa de novo. Professor, mas esse crime qualificado não poderia juntar junto com o tráfico de drogas, dizer que tinha envolvimento com o tráfico de drogas? Não, são por exemplo? crimes diferentes. O argumento da defesa aí era que esse tipo de intervenção da polícia e da justiça que envolve direitos individuais fundamentais tem que ser muito cuidadoso. Porque senão a polícia ela pode ir muito além daquilo que foi a ordem judicial. Um exemplo disso é, por exemplo, uma busca e apreensão no escritório de um advogado, por exemplo, para investigar, porque o advogado está envolvido em algum crime com o cliente, isso acontece muito. E aí a polícia manda investigar o escritório do advogado, porque ele é partícipe, ou ele é coautor do crime, então ele também vai rodar no mandado de busca e apreensão, numa quebra-sigilo telefônica e tal. Corre o risco de a polícia entrar no escritório do advogado e, sob a desculpa de fazer a devassa investigando um crime, ele quebrar o sigilo cliente-advogado dos outros clientes desse cara. Então, começar a investigar os outros clientes sob a égide daquele mandado que concedeu ordem somente para ele investigar o crime relativo a um cliente no escritório daquele advogado, percebem? Então, o judiciário tem um cuidado maior aí quando envolve quebra de direitos individuais fundamentais, relativos a você tá. A ordem foi para investigar uma coisa, a polícia usa aquela ordem como pretexto para investigar outras, entendeu? Esse é o medo. Tem muita discussão. Fala. É que, por exemplo, quando isso acontecia na nossa situação policial, muitas das vezes o que era que a gente fazia? A gente percebia o crime, tipo assim, estava investigando um homicídio, tinha tráfico por trás, a gente dirigia a delegacia e praticamente aguardava para tomar uma ação só. No caso, na primeira instância do inquérito, né? Eu não sei se depois, como eles conseguiram anular essa, por causa da escuta, Eles não anularam. Vocês têm que deixar eu terminar de falar. Eles não anularam, eles deram que achado de prova, chama a teoria. Achado fortuito de prova, que é quando você acha a prova de um crime na investigação de outro crime. Mas a decisão do STJ, se não me engano, no caso concreto foi do STF, eu não lembro, está lá no link para vocês no sala virtual. A decisão foi de que é legítima essa prova, trata-se de achado fortuito de prova, que é quando isso acontece. A polícia está investigando um crime e por acaso, por uma coincidência, o que é super comum, porque geralmente a organização criminosa não comete um crime só, né? A organização criminosa comete 3, 4, 20 crimes. Aí você está investigando um, você descobre outro, e outro, e outro, sem querer. Então, a teoria que baseia a viabilidade desse tipo de prova produzida é o achado fortuito de prova. Mas não é uma questão de pronto, né? Não é uma coisa assim automática. Há discussões e tem que ter um certo cuidado aí nessas situações, porque para evitar que o Estado se torne um Estado de polícia, aonde você, com base no mandado de escuta telefônica do telefone de uma pessoa, de repente o policial resolve fazer escuta telefônica e quebra de sigilo telefônico de um monte de gente que está envolvida ali na conversa. Ele ligou pro ladrão, ele estava conversando com o bandido, então vou quebrar o sigilo telefônico dele também. Ele também estava conversando com o bandido, apesar de que ele não é o alvo da investigação, mas eu também vou quebrar o sigilo desse outro cara, entendeu? Para não virar uma coisa da polícia sair investigando todo mundo aí, quebrando sigilo bancário, sigilo telefônico, e invadindo a casa das pessoas para fazer busca e apreensão à torta e à direita, sem ordem judicial. Então, esse é o, digamos assim, o ponto da discussão, onde se dá a celeuma, geralmente. Mas no caso que eu passei para vocês, o entendimento foi de que houve um achado fortuito de prova, ou seja, você estava escutando... É legítima a prova que foi produzida no curso de uma investigação criminal para um crime, se essa prova foi produzida por acidente. Entendeu? Então é normal que isso aconteça, é isso que eu estou dizendo para vocês. Mas tem situações, tem que ter um certo cuidado aí, porque a busca e apreensão, ou a quebra de sigilo bancário, ou a quebra de sigilo telefônico, não foi dada para investigar. Não é um cheque em branco para a polícia investigar tudo, sabe? O juiz deu aquele mandado para investigar aquela pessoa por aquele crime, e não
sair por aí investigando o que quiser com base nesse cheque em branco desse mandado de quebra de escuta telefônica. Então, é uma discussão interessante. Mas eu estava mencionando isso para falar para vocês que quando vocês estiverem querendo estudar assim para concurso ou para as aulas, sem estudar por conta própria, falar assim, eu já vou dar uma estudada em um assunto qualquer. Existe no STJ e no STF uma coisa que chama boletim informativo. Todo mês sai um boletim informativo, que é um resumo dos principais julgados do STJ e do STF sobre casos concretos. Deixa eu ver aqui, a Gabriela está perguntando. Que medida, Gabriela? Pode falar no chat ou escrever aqui também. É porque, assim, professor, uma vez eu vi uma aula que diz assim que essas medidas de escuta telefônica, essas situações, elas são usadas realmente em último caso, porque elas acabam desvendando muitas coisas além do que a gente espera, né? Então, Gabriela, vocês vão estudar isso no ano que vem, no 7º, mas, para adiantar para vocês, tá. Todas essas medidas assecuratórias ao longo do inquérito policial e da investigação criminal, vocês vão estudar no 7º, que é quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante, esse tipo de medida que ataca os direitos individuais, medidas cautelares durante o processo penal, de modo geral, você estuda no 7º. Mas, para adiantar para ti, não é uma questão de último caso, é uma questão de se estão presentes os pré-requisitos processuais que autorizam o uso daquele instrumento jurídico, aquele instrumento jurídico pode ser utilizado. Então, no caso da prisão preventiva, se há, por exemplo, um risco do acusado ou do investigado fugir, se ele não tem domicílio certo, se ele não ofereceu documentos de identificação pessoal, se há um risco à ordem pública, está no CPP, se aquele tipo de crime que ele está sendo acusado é um crime considerado hediondo, por exemplo, se os pré-requisitos estão presentes para a decretação da prisão temporária ou preventiva, o juiz pode dar essa prisão temporária ou preventiva. Não precisa ser uma situação limite. No caso do caso de uma escuta telefônica, por exemplo, se existe evidência da materialidade do crime e existe indícios de autoria de uma pessoa que possivelmente vai ter cometido esse crime no curso da investigação criminal, e é demonstrado que, para saber, a polícia, no caso, o delegado de polícia, ou o Ministério Público também, mas geralmente é o delegado de polícia, ele argumenta que, para ele investigar esse crime, ele precisa quebrar o sigilo bancário ou o sigilo telefônico dessa pessoa, por razões as quais ele explica no pedido para o juiz pode decretar. Não é uma coisa de último caso. Ele só precisa demonstrar para o juiz que aquele procedimento é necessário para investigar aquele tipo de crime. E que a pessoa que está sendo investigada, de fato, existem indícios de autoria que apontam ela como possível autor daquele crime. Basta isso. Ok, entendi. Lembrando que a gente discutiu um pouquinho que esse tipo de procedimento geralmente ocorre em segredo de justiça e nem o advogado da parte fica sabendo o que está acontecendo. Se você avisa para o advogado que você vai botar uma escuta telefônica no cliente dele, é mesmo que não botar a escuta telefônica, porque ele não vai falar nada. A gente viu já na parte do inquérito policial. O senhor falou da questão da quebra do sigilo telefônico. O policial vai fazer uma busca e apreensão, né? Aí quebra o sigilo telefônico, tem um mandado que autoriza uma quebra de um agente, digamos assim. Isso. Perfeito. E ele, aproveitando-se da situação, quebra o sigilo de outros agentes. Coautores. Ele não pode fazer isso porque, no caso, qualquer prova obtida a partir daí seria uma prova ilícita, não? Porque não houve autorização para que... Então, é disso que eu estou falando. Aí, de novo, vai depender do juiz muito, sabia? Você pode argumentar dos dois lados e você vai achar a jurisprudência dos dois lados. Você pode... Em geral, não vai ser permitido. Em geral, o delegado vai pedir a quebra. Em geral, os juízes não dão, mas você pode achar a jurisprudência nesse sentido de que é possível. Existe jurisprudência nesse sentido já? Eu precisaria dar uma pesquisada com mais calma, mas, via de regra, se é uma questão de coautoria e o juiz determinou a quebra de sigilo telefônico de uma pessoa, o policial não pode estender aquela quebra a outras pessoas, não. Mas eu teria que ver, no caso concreto, alguma situação que permitisse, mas, a princípio, não. Tá? Se o juiz determinou a quebra de sigilo telefônico de uma pessoa, você não pode estender a outras pessoas só porque o delegado
acha que elas estão em concurso de agente. Você precisa pedir uma nova quebra de sigilo telefônico. Então, você pediu quebra de sigilo telefônico para A. Aí, no curso de investigação de A, você descobre que A é comparsa de B, e B também está envolvido no crime. Aí você vai lá no juiz e pede uma nova quebra de sigilo telefônico para B. A não ser que você produza a prova, porque também às vezes você não precisa quebrar a quebra do sigilo, você não precisa fazer a quebra do sigilo telefônico de B. Às vezes, só de quebrar o sigilo telefônico de A e nas conversas que A teve com B, você já consegue incriminar B, sem precisar quebrar o sigilo dele também. Entendeu? Então, vai um pouco na investigação criminal. Mas, a princípio, não é possível estender essa quebra, não. Se, por acaso, o policial obteve essa prova quebrando o sigilo do coautor... Se o policial fez essa quebra do sigilo do coautor de agentes aí e conseguiu alguma prova, alguma outra prova, essa prova sendo considerada ilícita. É aquilo que você já sabe, Ronelli, pelo jeito que você está falando, aí você já sabe a resposta, né? Teoria do fruto podre da árvore podre. Você não pode usar aquela prova para acusar B de nada e nem você não pode nem ir atrás de uma prova legítima, porque só você ficou sabendo por conta da quebra ilegítima daquele sigilo. Eu quero saber se essa prova iria inocentar o primeiro agente, porque né? Nem pela teoria dos frutos da árvore envenenada? Não, porque o sigilo de A foi quebrado de maneira legítima. Você investigou A com base em ordem judicial para quebra do sigilo de A. B que você não poderia acusar B tendo quebrado o sigilo dele de maneira ilegal. Mas eu acho que eu entendi ela. Ela está querendo dizer que se o sigilo foi quebrado de forma ilegal, se há possibilidade do processo ser extinto, ter dito que o processo é nulo. Eu acho que foi isso que ela quis. Isso que eu quero. Não, tem que ver a situação no caso concreto com calma, mas falando de maneira genérica, não. Porque você continua tendo provas contra A. Você não tem contra B, você não consegue elencar B por falta de indícios, mas contra A você tem. Então, nesse caso, não posso aplicar a teoria dos frutos da árvore envenenada. Em relação a B, em relação a A, não, porque em relação a A você tinha a ordem judicial para quebrar o sigilo dele. Entendi. Deixa eu só pegar um negócio aqui. O controle do ar que está aqui esquentando, peraí. Tá? Mas vamos lá. Vamos voltar, então, Oi, Amanda. Vamos voltar para a ordem da aula agora. Isso só para terminar, para falar para vocês, quando vocês quiserem estudar em casa, eu vou até botar o link aqui no chat de bate-papo, peraí. Boletim informativo. Todo mês o STJ, o STF editam uma espécie de revista eletrônica, que é o boletim informativo com os principais causas de vários temas, constitucional, processo civil, processo penal, tudo que vocês possam imaginar, que foram julgados naquele mês. E aí você tem um resumo de cada causa. Se vocês só leem o resumo, vocês já aprendem pra caramba. Você fala, isso foi discutido e tal, que interessante. Todo mês sai. E aí, se vocês quiserem mais detalhes, tem sempre o link para a decisão judicial que envolve o caso concreto que ele está discutindo naquele resumo lá. Boletim informativo STF. Para quem está estudando para concurso, os concursos mais difíceis, né? Que isso aqui não cai em prova de concurso pequeno, não, mas é sempre bom para vocês manterem a mente fresca aí. Informativo STF, tá aqui. Vou botar aqui no chat por escrito. Não sei se vocês conseguem ver, eu acho que sim. Vamos voltar a fazer um resumo rápido do tema da aula passada, que também vai envolver o trabalho que eu pedi para vocês fazerem para entregar semana que vem, de modo geral. Na aula passada, a gente começou a discutir ação penal, particularmente ação penal pública incondicionada. E aí eu refresquei a mente de vocês sobre os pressupostos da ação, pressupostos jurídicos da ação. Qualquer ação no direito, ação civil, ação penal, ação eleitoral, mandado de injunção, ação civil pública, ação direta de inconstitucionalidade, qualquer tipo de ação no direito, de uma forma ou de outra, precisa atender aos 3 pressupostos de admissibilidade da ação
que você está propondo, né? E esses 3 pressupostos, eles variam como eles vão se consubstanciar em cada tipo de ação e em cada tipo de tema diferente da área do direito. Quais são esses três pressupostos? Interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade da parte. Legitimidade de causa, também conhecida, legitimidade da parte. Essas 3 coisas têm que estar presentes, de um modo ou de outro, em qualquer tipo de ação. No processo penal, em particular nas ações penais públicas incondicionadas, essas 3 coisas vão aparecer da seguinte maneira. A legitimidade de agir, a legitimidade da parte, se consubstancia no fato, na lei, basicamente, na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, que entrega para o Ministério Público, seja federal, seja estadual, seja eleitoral, o raio que parta, para o MP, para o parquê, a possibilidade de agir em nome do Estado, em nome do interesse público na persecução penal. Então, é bem simples a legitimidade da parte aí, no caso da ação penal pública incondicionada. Basta você ser membro do MP. E, claro, aquele tipo de crime seja da jurisdição da justiça que você está entrando com a ação. Por exemplo, eu não posso ser promotor de justiça estadual e processar alguém na Justiça Federal, se numa questão, se for um crime de competência da Justiça Federal, tem que ser o Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público Estadual não teria a legitimidade de parte para atuar na Justiça Federal numa situação dessa, vice-versa. Coisas bem assim óbvias. Eu não posso ser da Justiça do Trabalho e ingressar com ação penal por crime de estupro na Justiça Comum, se eu sou promotor da Justiça do Trabalho Federal, não tem pé nem cabeça. Então, atentando para esses detalhes, isso que diz respeito à questão da legitimidade da parte quando é ação penal pública incondicionada. Outro ponto para atentar aí, relativo à ação penal pública incondicionada, é a possibilidade jurídica do pedido. Esse é um pouco mais trabalhoso, o raciocínio, mas basicamente vocês têm que entender o que é possibilidade jurídica do pedido. Aquele pedido tem que ser possível juridicamente. Eu não posso pedir coisas impossíveis juridicamente. Assim, é bem por aí mesmo. No processo civil, por exemplo, a gente estuda em contratos, eu não posso entrar com uma ação de indenização porque eu comprei um pedacinho do céu do meu pastor e o meu pastor não me entregou meu pedacinho do céu. Então, eu vou entrar com ação civil para recuperar o dinheiro que eu paguei para ele pelo meu pedacinho do céu. A mesma coisa vale para um pedaço da Lua, um terreno em Marte. Esse tipo de coisa não é possível juridicamente. Então, você não teria possibilidade jurídica do pedido que você está fazendo no caso concreto. Isso no cível. No penal, no criminal, essa relação da possibilidade jurídica do pedido tem a ver com a descrição dos fatos e o pedido que você está fazendo. Então, se eu descrevo um crime de estupro, eu não posso pedir uma condenação por homicídio qualificado. Se eu estou descrevendo um crime de lavagem de dinheiro, eu não posso pedir uma condenação por crime eleitoral. Essas coisas têm que estar na peça, na inicial, na ação que o promotor entrega, elas têm que estar conectadas. Sempre é possível depois ocorrer o que é chamado emendatio libelli, qual seja, no curso de um juízo de cognição inicial, o juiz pode pedir que se emende a inicial para mudar a classificação do crime, particularmente no tribunal do júri, tá, gente? Porque eu mencionei isso na aula passada, vocês talvez já saibam isso de outras disciplinas, o processo no tribunal do júri ocorre em 2 fases. Você tem uma primeira fase que termina com a sentença de pronúncia, que é dada por um juiz individual, e você tem uma segunda fase, que é o tribunal do júri mesmo, que vai ser julgado pelos jurados. Na primeira fase, o juiz vai ter que decidir se de fato trata-se de um crime daqueles constantes no título dos crimes contra a vida do Código Penal. Homicídio, suicídio, infanticídio e... Suicídio não, né? Não é suicídio, porque suicídio você vai punir o cara que se matou. Eu não lembro exatamente o nome do crime, mas a incitação ao suicídio, a pessoa que torce, o cara que está lá embaixo do prédio gritando pula, 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 esse é criminoso. Ele está incentivando o suicídio. Infanticídio, que é quando a mãe no estado puerperal mata a criança, ou tenta matar a criança, né, porque são crimes que podem ser tentados também. E homicídio, eu falei, e o crime de aborto, que eu não vou lembrar exatamente o nome no Código Penal, mas quando você pratica aborto, ou o médico ou a mãe que pratica o ato, tem um tipo penal lá também. Está nos títulos
crimes contra a vida, apesar de que a vida não é, o feto não é considerado vida pela Constituição, mas lá no Código Penal está nessa parte do Código Penal lá. Então, para esses crimes, você tem uma primeira fase onde o juiz vai avaliar se de fato existe materialidade do crime, se existe indício suficiente de autoria, e ele vai fazer uma cognição sumária ali se trata-se de fato, a intenção do agente era matar, porque existem crimes que o resultado é morte, ou atentam contra a vida de alguma forma, mas a intenção do agente não era matar. Por exemplo, o crime de latrocínio, roubo seguido de morte, ou o crime de estupro seguido de morte. Esses crimes, a intenção do agente não era matar. É como diria o velho Maluf, bandidão lá do São Paulo, ex-governador de São Paulo, estupra, mas não mata, ele falava nas coisas horrorosas que o Maluf falava. Na TV tem uma entrevista que ele diz assim, vai estuprar, estupra, mas não mata. Coisas que o político fala, né? Mas esse tipo de crime não é passível de ser julgado pelo tribunal do júri, porque não se trata de um dos crimes inseridos no título dos crimes contra a vida. São outros tipos de crime. Então, o juiz faz essa instigação, o Claudio Ivan lembrou aí, instigar o suicídio, é isso mesmo, esse é o verbo. O juiz vai fazer essa cognição sumária, e se ele entender que a intenção do agente não era matar, ele era roubar, por exemplo, ele vai transformar aquilo ali numa ação penal comum, normal, que ele vai julgar, ele mesmo vai fazer o julgamento ali. Se ele entender que trata-se de crime contra a vida, ele vai fazer a sentença de pronúncia, que vai jogar tudo para o júri julgar. Nessa sentença de pronúncia, na prática, ele tá mudando a classificação do crime. Então, esse tipo de coisa é possível, mas via de regra, quando eu estou falando em possibilidade jurídica do pedido, na inicial, na exordial do Ministério Público, eu estou discutindo a relação entre os fatos narrados. A partir de dezembro está valendo também automutilação. Ah, legal. Bem lembrado, Amanda. Curioso, eu não sabia. Vou dar uma olhada nisso aí. Interessante. Bom, você tem a adequação da descrição dos fatos com aquilo que o promotor está pedindo. Assim como na legitimidade da parte, se isso não estiver presente na ação penal inicial, o juiz pode julgar aquela ação inepta, julgar a ação inepta e devolver sem julgamento do mérito. Aí o Ministério Público vai ter que refazer a ação e propor de novo, porque uma ação inepta você pode propor de novo, desde que não tenha passado do prazo prescritivo, coisa do tipo. Ele conserta o problema e entra com a ação de novo. Não teve julgamento do mérito, não gera dispendência, não gera coisa julgada, nada disso. O terceiro pressuposto da ação, no processo penal, particularmente na ação penal pública incondicionada, é o interesse de agir na ação penal. Como que se avalia o interesse de agir na ação penal? Vamos repetir do começo de novo, vocês gravarem. Legitimidade da parte, membro do MP. Se é membro do MP e o tipo de crime cai na alçada daquele particular Ministério Público, você pode entrar com a ação. Possibilidade jurídica do pedido, a adequação entre a descrição dos fatos e o pedido que você está fazendo de condenação. Fala, Elis. Nada? E agora o interesse de agir. O interesse de agir na ação inicial se dá através da avaliação do que você já sabe, que é a materialidade do crime e os indícios de autoria. Eu só posso propor uma ação penal pública incondicionada se eu tenho a materialidade do crime comprovada nos autos, do inquérito policial e os indícios de autoria das pessoas que eu estou acusando de terem praticado aquele crime. Tá? Então, mantenho esses pontos em mente. Vamos avançar agora. Cadê? Na ação penal privada, vamos falar de ação penal privada agora. Sobre ação penal pública condicionada à representação, a gente já falou um pouco na outra aula, e o grande exemplo era os crimes contra a liberdade sexual, que não mais são passíveis de representação, mas são todos de ação penal pública incondicionada. Mas eu trouxe mais alguns exemplos hoje para mencionar para vocês, que são tipos de ação penal pública condicionada à representação do indivíduo, da vítima. Existe uma espécie de representação nos crimes contra a ordem tributária, os crimes da Lei 8.137 de 1990,
São crimes, por que são condicionados à representação de uma maneira ou de outra? Porque crimes contra a ordem tributária, você precisa provar a materialidade do crime. Como você prova a materialidade de um crime contra a ordem tributária? Através do procedimento administrativo que inclui o agente inscrito na dívida ativa do ente federativo, da União, do Estado ou do município. Então, você precisa ter o processo administrativo todo tendo ocorrido, seja na Receita Federal, Estadual ou Municipal, dependendo da alçada onde se cometeu esse crime, sem possibilidade mais de recurso administrativo, ou seja, o procedimento administrativo encerrou, para daí você dar entrada na ação criminal, no procedimento penal, na delegacia, no inquérito policial adequado para investigar isso daí. Ou seja, olhando por um lado, esse encerramento do procedimento administrativo e o devido encaminhamento dos autos desse procedimento administrativo para uma delegacia de polícia seria como se fosse a representação que é necessária para que você abra uma ação penal contra a pessoa que cometeu o crime contra a ordem tributária. Olhando por outra ótica, você também pode argumentar que trata-se de uma discussão sobre o interesse de agir, porque você só constitui a materialidade do crime, de crime contra a ordem tributária, a partir do momento em que o procedimento administrativo é encerrado. Porque é o procedimento administrativo que vai demonstrar, vai comprovar a materialidade da ocorrência do crime. Então, você pode argumentar das duas maneiras. Trata-se de uma espécie de representação, e isso tornaria todos os crimes contra a ordem tributária em crimes de ação penal pública condicionada à representação, ou, olhando por outra ótica, você necessita do encerramento do procedimento administrativo para demonstrar a materialidade do crime contra a ordem tributária. Tá? São duas formas de olhar, o resultado é o mesmo. Você só pode entrar com uma ação contra um crime contra a ordem tributária se você tiver o procedimento administrativo encerrado aí. Outro exemplo que a literatura traz sobre esse assunto, que eu já mencionei na outra aula, mas vou falar de novo, são os crimes contra a honra cometidos contra funcionário público em razão da sua função. Se o funcionário público está trabalhando lá no balcão, você chega e xinga ele, fala qualquer coisa para ele lá em público, você pode estar cometendo um crime contra a honra de funcionário público. Só que esse crime, para ser julgado, ele necessita de representação do próprio funcionário público. O raciocínio aqui é muito parecido com o anterior. Para eu comprovar a materialidade daquele crime, eu preciso ter ferido a honra do funcionário. Só quem vai poder me dizer se foi ferida a honra dele ou não é o próprio funcionário. Não tem como eu me tomar as dores dele. Eu vou usar um pouco o professor Décio aqui, porque a gente estava numa discussão no grupo mais cedo. Essa história do Carmo Antônio ter participado de uma sessão de julgamento sem camisa, porque ele não percebeu que estava o vídeo ligado, não está acostumado e tal. Aí o professor falou, é um desrespeito dele contra os colegas. Eu falei, mas se os colegas não estão se sentindo desrespeitados, por que tu está tomando as dores deles? Mas, enfim, é meio parecido com essa ideia. Se eu xingo um funcionário público na repartição, é o funcionário público que tem que representar na delegacia para investigar o crime. Não pode outra pessoa falar, olha, ele foi desrespeitado. Ele tem que se sentir desrespeitado. Outra pessoa não pode tomar as dores no lugar dele. O Torinho, ele fala que também é possível ação penal privada, queixa-crime nesse caso. O funcionário público também pode ele mesmo entrar com a queixa-crime. Ele não precisa esperar o Ministério Público, não. Fica a cargo dele. Mas é outro exemplo de representação. E como eu falei para vocês, a representação, são 6 meses, a partir da data do conhecimento do fato. Tá? Para você entrar com a representação. E os outros crimes de ação penal privada... tá. Agora vamos falar da ação penal privada, propriamente dita. Ação penal privada... Peraí. A queixa-crime... como vocês sabem, todos os crimes, via de regra, são ação penal pública incondicionada. Eles só vão ser condicionados à representação se o tipo penal, na lei que cria aquele crime, na lei federal, fala que é condicionado à representação. Mesma coisa queixa-crime. Para ser passível de queixa-crime, tem que vir na lei que cria o crime, tem que vir um dispositivo falando esses crimes são passíveis de queixa-crime. De ação penal pública privada ou queixa-crime. Tá? No mais, o resto é bem simples. Eu vou mencionar alguns princípios aqui para vocês só,
mas são todos muito parecidos com a ação penal pública incondicionada, tá? Primeiro, lembrando também que o prazo para queixa-crime é de 6 meses, assim, é igualzinho o prazo da representação na ação penal pública condicionada, 6 meses a partir da data do conhecimento do fato pela vítima. No caso da representação, de novo, na ação penal pública condicionada, ela pode ser expressa ou tácita. Se a pessoa tomou alguma medida, se ela foi à delegacia e falou que a pessoa fez um BO, se o funcionário público foi na delegacia e fez um BO, ele pode não ter dado autorização por escrito. Autoriza o delegado a investigar esse crime. Mas só ele ter ido lá e feito o BO, já é tratado como se fosse uma autorização tácita. Não expressa, mas tácita. Meu note está bugando. Tá? Não tá mais fazendo barulho não, viu, Elis? Tá tranquilo. Vamos lá. Tá, se a gente olhar para os 3 princípios que eu mencionei na ação penal pública condicionada, os 3 pressupostos de admissibilidade da ação penal pública incondicionada, eles também podem ser avaliados na ação penal pública privada, na ação privada. Né? Legitimidade da parte, aí no caso, a parte legítima para propor uma queixa-crime vai ser a vítima, ou se ela tiver falecido, o CPP tem disposição disso, né? Se a vítima não tiver mais, não puder oferecer a queixa-crime, o cônjuge ou os filhos ou o irmão da vítima também podem. Na impossibilidade da vítima, se a vítima tiver morrido por qualquer razão. Não pode, o irmão não pode tomar as dores do irmão vivo. A esposa não pode tomar as dores do marido vivo, tá? Só se estiver morto, a pessoa estiver falecida. Então, a legitimidade da parte é a vítima ou quem, por autorização legal, possa fazer isso. E a possibilidade jurídica do pedido, mesma coisa. Se eu descrevo um crime de injúria, eu preciso pedir a condenação pelo crime de injúria. Se eu descrevo uma calúnia, crime de condenação por calúnia, eu não posso descrever uma coisa e pedir condenação por outra. A adequação entre pedido e narração dos fatos na inicial tem que estar de acordo um com o outro, tá? E por último, o interesse de agir, que vai estar demonstrado nos autos da queixa-crime, da mesma maneira que vai estar demonstrado nos autos da ação penal pública incondicionada, quais seja a materialidade do crime. Eu gravei no celular lá o cara falando numa reunião que eu era um bandido, que eu era um ladrão, que eu tinha roubado o dinheiro da empresa, que eu tinha sonegado o bem da empresa, calúnia. Eu gravei, tá ali a materialidade do crime, eu levo tudo isso para a delegacia, faço um boletim de ocorrência, o delegado reduz tudo a termo, eu pego essa redução a termo, que pode ser ou não inquérito policial, pode ter virado ou não inquérito policial, mas eu pego essa redução a termo na delegacia. Às vezes o policial vai fazer algum tipo de investigação antes de propor ação penal privada, o delegado pode chamar o autor do crime para ser ouvido na delegacia, ele pode fazer algum tipo de inquisição de testemunha, aí, né, o delegado vai decidir até onde ele vai com a investigação aí. E você, a hora que você quer ou não entrar com a ação penal. Então, se você achou que já tem ali dados suficientes para entrar com a ação penal, mesmo que o advogado não tenha encerrado ainda o inquérito policial, eu posso pedir os autos e ingressar com a minha ação penal lá, minha queixa-crime. O que o Wellington está falando aqui? Presente, tá? Não precisa falar presente, gente. Eu estou fazendo chamada, vocês não esquentem a cabeça. Quero só que vocês estudem, atentem para as aulas e leiam o material que eu estou mandando. Então, você tem aí você entra com a queixa-crime. Para ela ser recebida pelo juiz, você tem que ter a materialidade do crime, né? Como eu falei, no crime de calúnia, você gravou o cara xingando lá no meio da reunião. E indício de autoria, algo que demonstre, que aponte para aquela pessoa como a culpada pelo crime. De novo, no crime de calúnia é fácil, porque você filmou lá o cara falando merda em público. Pode ter sido no jornal, pode ter sido alguém que escreveu alguma coisa sobre você que constitui calúnia no jornal, pode ser nos autos de um processo judicial. Estava lá você discutindo com o advogado nos autos do processo e a outra parte xingou meu cliente de ladrão, que eu tinha roubado não sei o que aonde. Lá nos autos de uma outra discussão trabalhista. Está lá o patrão e o empregado discutindo uma causa trabalhista e o patrão se invoca com o empregado e fala que ele roubou. O empregado pode entrar com uma queixa-crime por crime de calúnia contra o empregador na justiça criminal. E aí, como é que ele vai demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria? Ele pega os autos do processo, porque está tudo reduzido a termo na justiça trabalhista, pega e leva lá. Enfim, para entrar com ação criminal.
O Tourinho, ele traz alguns princípios que pautam a ação, a queixa-crime, mas são bem simples. Eu vou até estar para vocês aqui, mas só para vocês entenderem o raciocínio da coisa. Primeiro, o princípio da oportunidade ou conveniência. Quem gosta de anotar, anota aí, mas a aula vai estar gravada, então se vocês quiserem depois assistir a aula, fica fácil, não precisa estar anotando tudo, tá? O princípio da oportunidade e conveniência basicamente diz que é o ofendido ou seu representante legal que pode promover a ação penal se ele quiser. Foi aquilo que eu disse, não pode vir ninguém tomar as dores do ofendido, tá? Se for um menor de idade, é o representante legal. A mãe, o pai da criança que vai entrar com a ação penal porque o amiguinho dele chamou ele de viado no parquinho do colégio. Aí pode o pai tomar as dores e tal. Meu filho não é viado, não. Entra com ação penal contra o outro, toda criança lá e tal. É coisa sem pé nem cabeça, a pessoa. Mas tem gente que é doida e leva essas coisas para a justiça. Em tese, é crime de injúria aí. A criança que xingou a outra no parquinho não vai ser criminosa, vai ser julgada de acordo com o ECA, na vara de criança e adolescente e tal, mas em tese é engraçado. Ele pode fazer exceção de prova, né? Não, ele é viado sim, vou provar que ele é viado sim. Eu peguei foto dele lá com não sei quem e tal. Porque tem isso, né? Nos crimes contra a honra, tem exceção de prova e tal. Vira uma besterol. Esses crimes contra a honra, eu acho... O pessoal sentindo doído aí na sua... Que não é muito do juiz levar isso como um mero aborrecimento, né? Onde tem gente importante, ou gente que se acha importante, tem crime contra a honra. Aliás, é comum no Supremo, é comum deputado federal contra deputado federal entrar com queixa-crime. Tem queixa-crime do Toffoli contra o ministro Supremo contra o ministro Supremo, tem queixa-crime de crime de injúria e tal. Quando eles estão muito assim acirrados uns com os outros lá, eles entram com ação penal, queixa-crime um contra os outros lá no Supremo. É engraçado de ver quando isso acontece. Depois eles voltam atrás, é só para fazer um burburinho mesmo. Princípio da disponibilidade. É aquele mesmo princípio, diferente da ação penal pública incondicionada. Esse é importante atentar para a diferença. Eu falei na aula passada para vocês. A ação penal pública incondicionada, ela é indisponível. Então, é o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada para o Ministério Público, tá? O promotor ele tem o dever de entrar com a ação penal pública incondicionada presentes os pressupostos de validade da ação penal. Se ele verificar que existem indícios suficientes de autoria, materialidade do crime, ele é obrigado a ingressar no judiciário com a ação penal. De novo, quem que vai fazer esse juízo de se estão presentes ou não os pressupostos de admissibilidade da ação penal? É o próprio promotor. É da consciência dele. Agora, se ele achar que estão presentes, ele é obrigado, na consciência dele, a entrar com a ação, tá? Eu já falei isso para vocês várias vezes, vou repetir de novo para efeito de vocês gravarem. Se ele não vê presentes esses indícios, ele pode pedir pelo arquivamento da investigação, que pode ser reaberto no futuro, se aparecerem indícios. Quem vai averiguar se arquiva ou não é o juiz da primeira instância, agora o tal do juiz de garantia, que vai averiguar se é caso de arquivamento ou não. Se o juiz discorda do Ministério Público, ele envia os autos do inquérito para o Procurador-Geral Federal ou do Estado, do Procurador-Geral de Justiça do Estado, que ele próprio pode oferecer ação penal ou indicar um outro promotor para oferecer ação penal no lugar dele. Mas sempre é o Ministério Público que vai fazer esse juízo aí de que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do... Não pode ser outra pessoa fazendo as vezes do promotor de justiça. Então, por exemplo, imagine uma situação esdrúxula, um caso que o promotor de justiça é corrupto. Ele é amigo do criminoso. Ele sabe que o cara cometeu, os indícios estão todos lá. Se o promotor não quiser entrar com ação penal, ele não entra com ação penal. Ninguém pode tomar ação penal dele. Óbvio que isso vai render um pepino sem tamanho para ele na corregedoria interna dele lá, e no Conselho Nacional do Ministério Público, no CNMP. Vai render procedimento administrativo contra ele. Se chega uma situação dessa, ele vai ser investigado. Porque como é que você não está promovendo uma ação penal num caso que, obviamente, se você olhar para os autos do inquérito, tem uma ação penal ali? Por que você não fez isso? Ele vai ser investigado e pode ser acusado de crime aí. Mas ninguém pode entrar com ação penal no lugar dele. Só o Procurador-Geral de Justiça, a pedido do juiz que está avaliando o pedido de arquivamento daquele inquérito policial, tá bom? Eu falando rápido, espero que vocês estejam pegando aí a ideia da coisa. No caso da queixa-crime, o que você tem é o princípio da disponibilidade da ação penal privada.
Ou seja, o particular é que vai decidir se ele entra ou não com a ação. Ele não é obrigado a entrar com a ação. Por mais que estejam presentes os pressupostos de materialidade do crime e indícios de autoria, se o ofendido não quiser entrar com a queixa-crime, ele não entra e acabou. Ele não é obrigado. É isso porque o ente público está pautado pelo princípio da legalidade. O ente privado, não. Ele não é obrigado a entrar com a ação se ele não quer. E, além disso, você tem o fato de que a qualquer momento ao longo do processo criminal, no julgamento de uma queixa-crime, o particular ele pode oferecer o perdão. Ele pode dizer, tá bom, vai, deixa quieto, não quero mais. E aí o juiz encerra a ação penal com o julgamento material da causa, afirmando que a parte foi perdoada, o que vai extinguir a punibilidade do réu. Ele não pode depois entrar com a ação de novo. Mudei de ideia de novo, agora eu vou entrar com a ação de novo. Não. Se ele perdoa o cara no curso da ação penal privada, o cara está perdoado e extingue-se a punibilidade. Deixa eu ver o que a Elis está perguntando aqui. Exatamente, Elis. Foi o que eu falei. Essa obrigação de entrar com a ação do MP é uma extensão do princípio da legalidade estrita no direito público, de modo geral. Se estão presentes os pressupostos, ele é obrigado a entrar com a ação. Na ação penal privada, não. Se não estão presentes os pressupostos, ele pode ou não entrar com a ação, e mesmo depois que ele entrar com a ação, ele pode perdoar. O promotor de justiça não pode. O promotor de justiça entrou com a ação, ele tem que ir até o fim com aquela ação. Salvo hipótese de delação premiada, que vocês vão estudar mais para frente, no ano que vem, aonde dá para fazer um meio de campo aí e a gente olha com mais calma isso aí. Mas mesmo na delação premiada, a pessoa que faz a delação premiada, ela nunca é perdoada. Ela faz uma comutação de pena. Ele admite a culpa, em troca disso, ele faz a delação premiada e vai ter uma pena reduzida, ou ele vai fazer uma substitutiva de pena, alguma coisa do tipo, mas ele não é perdoado. Na ação penal privada, você pode perdoar a pessoa que implica na extinção da punibilidade. Outra coisa que advém do princípio da disponibilidade na ação penal privada é o fato de que pode haver perempção. Perempção é quando você entra com a ação 3 vezes e por decurso, por falta de agir, o autor perde o direito de ação. Isso acontece muito no direito civil. Eu entro com ação contra a pessoa, aí a pessoa entra com a contestação, o juiz pede que o autor da ação faça alguma coisa, alguma diligência, o autor da ação não faz nada, não responde os prazos, não aparece no processo, o juiz pode julgar findo o processo sem julgamento do mérito porque o autor não está participando do processo. Se isso acontecer 3 vezes seguidas, dá perempção, que é a perda do direito de ação. Eu não posso mais entrar com o processo. Mesma coisa na queixa-crime. Eu entro com o processo, aí o juiz marca uma audiência de instrução e julgamento, o autor não aparece, ele julga a ação inepta em julgamento de mérito, eu entro com outra ação, faço isso 3 vezes, depois da 3ª vez dá perempção. Porque entende-se que o autor não quer entrar com a ação de verdade e ele está só enchendo o saco e perdendo o tempo de todo mundo ali. Tá bom? Por último, o princípio da indivisibilidade, que também está presente na ação penal pública incondicionada, e a gente discutiu já, que é aquela ideia de que se eu entro com uma ação contra um coautor, eu sou obrigado a entrar com todos os coautores. Se não, eu estou perdoando na prática os outros coautores do crime e está no artigo 48 do CPP, tá? A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Na queixa-crime, o Ministério Público atua como custos legis, tá? Ele também participa do processo. Ele não, Para cair bem aqui. Ângelo? Me dá liderança aí, rapidinho. Pra quê, mano? Ficar preparado, é pegar a arma e ir pra cima dos caras. Não tô te entendendo, Ângelo. O que você tá falando? Ele vai passar o sal no senhor que ele falou. Não, ele tá jogando, eu tenho certeza disso. Ele tá jogando. Aqui, já cai apertando tá pra pegar a arma. Ei, Ângelo, pelo amor de Deus, alguém avisa Tá cheio. Ele tá jogando Free Fire, professor. Ai, caramba. Ei, desliga o Counter-Strike aí, Ângelo. Alguém liga pra ele. Deixa eu ver se eu consigo botar ele no mudo aqui. Eu não quero saber da tua partida de Counter-Strike, não, Ângelo. Cadê? Peraí, que eu acho que eu consigo botar ele no mudo.
Tá aqui ele. Desative som. Pronto. Deixa eu pegar uma água ali, gente, rapidinho, que eu tô morrendo de sede. Peraí. Pronto, terminamos queixa-crime. São só esses princípios, tá? No mais é só. Não tem mais nada de interessante de queixa-crime. Prazo eu já falei. Tem uma questão interessante que é sobre pessoa jurídica. A pessoa jurídica também pode ingressar com ação com queixa-crime. Vocês estão me ouvindo? Normal. Eu tô. Tá. Se for uma hipótese onde que preveja isso de alguma maneira na legislação. A princípio é possível, mas quem vai entrar em nome da pessoa jurídica é, claro, o seu representante legal. Eu não consigo pensar agora em um tipo de crime específico que a pessoa jurídica possa entrar com uma ação, mas a princípio, em tese, pode. Eu sei que no polo passivo, a pessoa jurídica pode ser enquadrada no polo passivo, ou seja, a pessoa jurídica pode cometer crime. Particularmente, os crimes da lei 9.607, se eu não me engano, que é a lei do 9.605 de 98, que é a lei sobre a Lei Nacional de Proteção ao Meio Ambiente. Nela tem alguns tipos de crimes que pessoa jurídica comete e é investigada por isso. Só que para você demonstrar que a pessoa jurídica seja responsabilizada por esse crime, você precisa demonstrar que quem cometeu o crime foi um representante legal da pessoa jurídica, alguém com poder de mando, não é qualquer empregado. Então, crime contra a natureza. Por exemplo, o crime de provocar dano florestal. Se uma empresa entra num terreno e ela tem a obrigação de proteger aquela parte da natureza, qualquer obrigação legal que vocês possam imaginar. Por exemplo, as áreas de manancial de um rio, você tem a obrigação de proteger por causa da legislação de meio ambiente. Eu não vou entrar em muito detalhe de ambiental, porque senão vai enrolar demais aqui, mas se a empresa que é dona daquela propriedade privada destrói aquela vegetação ciliar, aquela vegetação que está na beira do rio, ela cometeu um crime ambiental. Mas não pode ser um empregado doido que foi lá e cortou as árvores por conta própria. Você tem que mostrar que quem deu a ordem para cortar aquelas árvores foi alguém com poder de mando na empresa. Ou um sócio da empresa, ou um representante legal da empresa que deu a ordem para fazer aquilo ali. E, além disso, você tem que demonstrar que aquilo gerou um benefício para a empresa, ou seja, o fato de cortar as árvores ali, de alguma maneira, vingou em lucro para a empresa. Se você demonstrar isso, você pode colocar a pessoa jurídica no polo passível de um crime de acordo com a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Proteção ao Meio Ambiente, que também tem lá os crimes ambientais, infrações administrativas do direito ambiental. Vocês vão estudar isso também a partir do ano que vem. Eu que dei ano passado, não sei se sou eu que vou dar para vocês ano que vem, mas é bem interessante. Direito ambiental é super interessante, gente. Quando você estuda direito ambiental, você estuda constitucional, administrativo, internacional, tributário, tudo junto. Criminal, porque direito ambiental traz tudo. O que mais? Existe ação penal privada personalíssima. Deixa eu ver se esse crime existe ainda, porque essa doutrina que eu estou usando aqui do Torinho é um pouco antiga. Que é o crime de induzimento ao erro essencial, que é quando a pessoa casa com a outra sem saber que a outra não era mulher, por exemplo. Você casou com a pequena, depois você foi descobrir que era um travesti e tal. Isso é indução ao erro essencial. Deixa eu ver aqui se existe esse crime. Essencial à pessoa. Ou eu caso com, digamos, eu caso com a mulher, com a Joana. Eu vou casar com a Joana. Mas a Joana me entrega uma documentação toda errada. Na verdade, o nome dela é Francisca e ela é uma criminosa procurada em 7 países estrangeiros e eu estou casando com a criminosa e não sei. É o artigo 236 do Código Penal. Induzimento é essencial. Cadê? Deixa eu abrir aqui o Código Penal. Esse tipo de crime é chamado de crime de ação penal personalíssima, porque só quem pode entrar com ação penal é a vítima. Não pode a esposa ou os filhos entrar com ação penal no lugar dele, como em todos os outros casos de
de queixa-crime. Crimes contra a honra, por exemplo, se a vítima morre, a esposa, os filhos podem entrar com a ação no lugar da vítima. No caso dessa ação do crime 236, é chamada de ação penal personalíssima, porque, por óbvio, a mulher não vai poder entrar com a ação, se é ela ou o marido, se é o cônjuge que é o autor do crime, não pode ele ter o direito de entrar com a ação. E aí, se auto-perdoar no processo, fica uma coisa esdrúxula. Artigo 236... induzimento ao erro essencial e ocultação de impedimento é o nome do crime. O artigo fala o seguinte: contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando o impedimento que não seja casamento anterior. Que não seja o casamento anterior, tá? Que aí é um outro tipo de crime, que é o conhecimento prévio de impedimento, que é contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe causa nulidade absoluta, que é casar com alguém se você já é casado com outra pessoa, tá? Isso é crime de conhecimento prévio de impedimento. O crime que eu estou falando é induzimento a erro, que é, eu estou casando com a Joana, Lincoln, só que a Joana, ela não é Joana, ela é Francisca, o nome dela, na verdade, e ela está fugindo da polícia no Paraguai, veio morar aqui no Amapá e me enganou, disse que o nome dela era Joana, eu casei com ela e depois eu descubro que não era porra nenhuma. Ou naquelas situações mais engraçadas que eu falei para vocês, o cara vai casar com uma mulher, e aí... ou uma situação inversa, para não ficar usando o exemplo heteronormativo do homem aqui. Ou uma mulher vai casar com um cara e ela não sabe que o cara é operado, que ele é, na verdade, um travesti e ele operou lá o pinto dele para virar uma vagina. E aí, quando ela casa, ela descobre. Isso é induzimento ao erro essencial à pessoa. É um crime. A pessoa que casou assim cometeu um crime. Estou falando desse crime para vocês estudarem o tipo penal e lembrarem, e para falar que é um tipo de ação penal chamada personalíssima, porque, diferente da ação penal normal, privada normal, não pode o cônjuge entrar com ação penal no lugar do ofendido, tá? Por óbvias razões. Próximo tema. Já são 8h22. Não sei se eu começo um outro tipo agora. Eu queria falar de citação com vocês, acho que eu vou deixar para a próxima aula. Condições da ação a gente já estudou. Próxima aula a gente vai estudar citação. Já até separei uns casos aqui. Questão de revelia no processo penal. Como é que funciona a revelia no processo penal? Se é que funciona. Vocês vão ver que a revelia no processo penal ela é muito relativa e alguns autores falam até que não existe revelia no processo penal. No processo civil, vocês sabem, se a parte não contesta a exordial, a inicial, tudo que foi alegado à inicial é tido como verdade no processo. E aí a pessoa vai ter que pagar a dívida que ela tem com a outra depois na ação civil. No processo criminal, não. É diferente. A gente vai ver isso com calma. Tem um tema que eu posso falar com vocês agora, que dá tempo. Que é ação penal... ação civil ex delito. Gravem bem esse nome, porque esse nome aparece muito, tá? Ação civil ex delito. Deixa eu escrever aqui no grupo para vocês. O que o Marcos está falando aqui? Tá, Cíntia, tá. Avisa para a Amanda que eu estou esperando ela voltar aí. Marcos Mira. Mulher pede indenização na justiça por ter casado com um homem de pênis pequeno. Isso foi em Porto Grande. Essa ação. Peraí que eu vou ler para a turma aqui, que você botou reservado, eu vou falar para a turma. Aí, Ângelo, foi mal, né? O Ângelo apareceu agora aqui. Ganhou, pelo menos, no Counter-Strike aí, porra. Vamos lá. Deixa eu ler aqui o que o Marcos Mira tá falando. Peraí, gente, rapidinho. Mulher pede indenização na justiça por ter casado com um homem de pênis pequeno, KDB, 26 anos, advogada e residente no município de Porto Grande. Olha, decidiu processar seu ex-marido, inusitada. Ela processa... Você tem o resultado ou é só piada? Deve ter essas ações, não deve ser inusitada, não. Porque eu tenho certeza que isso tem em outros lugares do Brasil, esse tipo de encrenca de casal. E eu tenho certeza que o juiz julgou improcedente essa ação aí. Mas deve ser legal achar essa sentença, porque o juiz deve soltar umas. Esse é o tipo de sentença que o juiz solta piada falando coisa na hora. Enfim. Mas é o que você pode alegar, né? Induzimento é essencial da pessoa aí.
Eu duvido que o juiz acate, mas você pode alegar. Tá, o que eu ia falar para vocês? Ação civil ex delito. Tá no artigo 48 do Código de Processo Penal, se não me engano. Deixa eu abrir aqui. Vocês já devem ter visto isso, talvez em civil, em processo civil ou em direito civil, tá? Ou vão ver ainda. São os efeitos... Professor? Deixa eu achar aqui. Não é antes. Espera aí, deixa eu botar aqui. Ex civil. Não, espera aí, gente. Ação civil ex delicto. É em latim. Ex delicto é em latim. Tararam. Deixa eu achar o artigo aqui. Artigo 63, parece. Deixa eu olhar aqui no CPP. É depois da sentença. Tá aqui. A partir do artigo 63 do CPP, tá, gente? A Constituição brasileira, ela determina, no artigo 5º mesmo, se não me engano, que existe uma independência entre as esferas civil, criminal e administrativa. Ou seja, a esfera administrativa, você pode processar alguém administrativamente, mesmo a pessoa tendo sido inocentada no civil ou no criminal. De regra geral, tá, gente? A gente já vai ver que tem muitos detalhes aí nesse problema. E vice-versa. Você pode ter sido inocentado na esfera criminal, mas você pode, mesmo assim, sofrer ação civil de indenização. Né? Caso de situação de negligência, por exemplo, um médico que está sendo acusado de dano, lesão corporal culposa. Ah, não, lesão corporal culposa não existe, desculpa. Homicídio culposo, a pessoa morreu porque o médico foi negligente. E aí, na ação criminal, ele foi inocentado. Mas isso não impede eu ingressar com a ação civil. Ou um funcionário público que está sendo acusado de um crime de corrupção ativa, por exemplo, corrupção passiva, e ele é inocentado no criminal, mas isso não impede que na esfera administrativa ele sofra algum tipo de punição lá. Então existe, a princípio, uma independência entre essas esferas. Dito isso, é possível que uma decisão no âmbito civil produza efeitos no âmbito administrativo, e é possível que uma decisão no âmbito administrativo implique em certos efeitos na questão criminal. Por exemplo, eu acabei de mencionar para vocês a situação de crimes contra a fazenda pública, onde para você impetrar uma ação penal, ação penal pública incondicionada, você precisa, ou condicionada à apresentação, você precisa que tenha encerrado o procedimento administrativo, porque é ele que vai comprovar a materialidade do crime. Então, nesse caso, se a gente olhar com um olhar mais aberto, você vai ver que o âmbito administrativo vai produzir efeitos no âmbito criminal, porque você precisa da decisão administrativa para ingressar com a ação penal. Sem decisão administrativa, você não consegue entrar com a ação penal. Então, essa independência é relativa, tá, gente? Nunca tomem ela como absoluta. E tratando agora especificamente das esferas civis e criminal, da interação entre essas duas, existe a legislação, ela trata a esfera criminal como um pouco mais acima da esfera civil. Por quê? Porque a exigência probatória na esfera criminal é muito maior do que na esfera civil. Se no curso de uma ação penal fica demonstrado nos autos e sentenciado e transitado em julgado que o autor cometeu sim os fatos, na esfera civil, eu não vou poder depois discutir na esfera civil se o cometimento daqueles fatos foi verdade ou não. Porque o crivo de prova na esfera criminal é muito maior do que na esfera civil. Tá? Em linhas gerais, a ideia é essa. Agora vamos entrar nos específicos. Existem dois tipos de resultados de uma ação penal onde é julgada a causa. Que duas situações são essas? Ou a pessoa é condenada ou ela é inocentada. Tá? Se ela é condenada, essa condenação no criminal vai produzir efeitos na esfera civil. Você não vai discutir mais se a pessoa cometeu ou não cometeu os fatos. Porque isso já foi demonstrado no juízo criminal com muito mais força do que seria no juízo civil. O contrário não é necessariamente verdadeiro. Se eu, no curso de uma ação civil, sou julgado culpado, ou seja, condenado a pagar uma indenização,
esse trânsito em julgado no cível não faz coisa julgada no criminal. Óbvio que uma sentença julgada no cível vai ter muita força de convencimento para o juiz criminal, mas isso de pronto não vai dar ensejo a uma condenação na esfera criminal, tá? Isso para o que foi condenado. Agora, se eu sou julgado inocente na esfera criminal, isso pode ou não gerar efeitos na esfera cível. Quando que isso gera efeitos na esfera cível e quando isso não gera efeitos na esfera cível? Depende da razão pela qual eu fui julgado inocente. Deixa eu abrir o CPP aqui para vocês, no artigo que fala da sentença absolutória. Deixa eu só achar o artigo aqui. Para vocês verem, porque quando o juiz absolve alguém numa sentença criminal, ele pode absolver por uma série de hipóteses, de incisos cabíveis no CPP. Eu posso te absolver porque você não foi o autor do crime. Eu posso te absolver porque não existiu o crime, não há materialidade demonstrada nos autos do crime. O crime não ocorreu. Eu posso te absolver por excludente de culpabilidade. Eu posso te absolver por uma série de razões. Dependendo do tipo de absolvição que eu der, isso vai ou não produzir efeitos na esfera cível. Estão me entendendo? Senhores? Estão me ouvindo? Tá. Oi, professor. Estão seguindo o raciocínio? Sim. Deixa eu só achar aqui o artigo que fala da sentença no processo criminal. Citações e intimações. Da sentença. Agora deixa eu achar. Está aqui. Artigo 386 do CPP. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: 1. Estar provada a inexistência do fato. Aquilo que eu falei, o crime não aconteceu. Está demonstrado nos autos que não teve crime. 2. Não haver prova da existência do fato, que é diferente do inciso 1. No inciso 1, eu provo que o crime não aconteceu. No inciso 2, eu não tenho provas que o crime aconteceu. E aí, pelo princípio da indúbio pro réu, o cara vai ser julgado inocente. Né? O julgador ele não tem certeza se o crime aconteceu ou não. Nos autos não me municiam com dados suficientes para eu dar uma cognição sumária sobre a existência ou não daquele crime. Então, para fazer jus ao princípio do indúbio pro réu, eu julgo o cara inocente. Percebe que é diferente do juiz criminal que diz que o crime não ocorreu, tá? Por que isso é importante? Isso é importante porque no primeiro caso, no caso do inciso 1, isso vai produzir efeitos na esfera cível. Se o juiz criminal inocenta a pessoa dizendo que o crime não aconteceu, não pode o juiz na esfera... O fato não aconteceu, a coisa não aconteceu. Não pode vir o juiz na esfera cível e condenar a pessoa a pagar a indenização pelo mesmo fato. Se o juiz da esfera criminal falou que o fato não aconteceu, senão fica uma coisa maluca, entendeu? O juiz criminal está dizendo que aconteceu, o juiz civil falou que não aconteceu, e aí dá esse conflito. Para evitar esse conflito, a sentença do juízo criminal tem precedência sobre a sentença do juízo cível, porque a capacidade postulatória, os instrumentos probatórios, a resguarda ao princípio do indúbio pro réu, tudo isso na esfera criminal é muito mais forte do que na esfera civil. No caso do inciso 2, não. Eu não consegui demonstrar, para efeito do juízo criminal, que aquele fato existiu, mas para efeito da esfera civil, eu consegui. Então, se eu julgo a pessoa inocente com base no inciso 2, isso não vai produzir efeitos na esfera civil. O juiz da esfera civil pode achar que existe elementos suficientes para demonstrar a existência daquele fato para efeito de condenação civil, tá bom? Vamos seguir. 3. Inciso 3. Não constituir o fato infração penal. Ou seja, o fato aconteceu, mas ele não é crime. Dano culposo. É o grande exemplo. Lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa, salvo o melhor juízo, não é crime. Só o doloso que é. Ou eu estou viajando na maionese? Ou é o crime de dano? É porque eu estou dando processo penal, não estou dando direito penal e direito penal você tem que decorar essas coisas. Deixa eu olhar aqui. Não sei se é o dano culposo ou a lesão corporal culposa que não existe. Não, lesão corporal culposa tem, até porque crime de dirigir embriagado é lesão corporal culposa. Estou viajando. Então, acho que é dano culposo. Crime de dano culposo. Bom, enfim, gente, imagine
um ato que ele é considerado que na esfera penal... Deixa eu abrir aqui de volta. Peraí. Que na esfera CPP... Um ato que não constitui infração penal, porém, ele dá ensejo à indenização no âmbito cível. Por exemplo, um sujeito... Enfim, não vou trabalhar com exemplos agora, não. Mas o ponto é esse, tá? Se o juiz inocenta, com base no inciso 3, em um fato não constitui infração penal, isso não causa coisa julgada na esfera civil, porque por mais que não constitua infração penal, aquilo pode ser considerado passível de indenização na esfera civil. Oi? Alô? Quem é que está falando? Espera aí. Pronto, desativei o som. Vamos continuar. Inciso 4 do artigo 386. Está aprovado que o réu não concorreu para infração penal. Ou seja, existe o crime demonstrado nos autos, porém não foi o réu que cometeu o crime. Ou ele não concorreu para o resultado do crime. Crimes onde existe concurso de agentes, tá? Se eu mostrar que o meu réu, ele não participou do crime, ele não entrou lá no concurso de agentes. Ou ele não cometeu o crime mesmo, tá? Isso é o inciso 4. Pelo inciso 4, eu vou produzir coisa julgada na esfera civil. Porque eu demonstrei que o meu réu, o meu cliente, ele não cometeu a infração que ele está sendo acusado. Então não pode vir o juiz da esfera civil depois e dizer que a pessoa cometeu aquele ato, sendo que o juiz da esfera penal falou que ele não cometeu aquele ato. Entenderam? Mesma lógica do inciso 1. Tá? Quem que está com o microfone? É porque o professor Tiago Sá, professor, ele disse que quando se consegue prova na esfera penal, ela serve também para o processo civil. Aham. Quer dizer, se você foi condenado na esfera penal, o promotor pode pegar a sua sentença... Não é o promotor, não é o promotor. Não é o promotor, não. A vítima. A vítima, isso. E jogar no processo civil. Sim. Porque já que você foi condenado lá na penal, serve também para o processo civil. Condenação é fácil, gente. Condenação eu falei no começo. Se você é condenado na esfera criminal, aquela condenação produz vai... prova, que é isso que ele falou. Produz, não só prova, produz demonstração cabal que você cometeu aquele dano na esfera civil. Você não vai poder mais discutir se aquilo aconteceu ou não na esfera civil. Você foi condenado já na esfera criminal. Eu não estou discutindo condenação, estou discutindo sentença que inocentou a pessoa. Esse é que é o problema. Sentença condenatória, se você tem uma sentença condenatória na esfera criminal, na esfera civil você não vai mais discutir. Você só vai discutir na esfera civil o tamanho da indenização. Quanto que a pessoa tem que receber. Só isso. Você não vai mais discutir se a pessoa tem que pagar ou não tem que pagar, ou se aconteceu ou não aconteceu, nada disso. Porque a esfera criminal tem precedência sobre a esfera civil. O que a gente está olhando, que eu estou indo com cuidado com vocês aqui, é a sentença criminal que julga a pessoa inocente. Essa é complicada porque, dependendo do inciso do artigo 386 que o juiz criminal utilizou para inocentar aquela pessoa, isso pode ou não produzir efeito na esfera civil. Como eu falei, se eu julgar a pessoa inocente com base no inciso 1, não pode vir depois o juiz civil e entender de maneira diversa daquela que o juiz criminal entendeu. Já se eu julguei a pessoa inocente com base no inciso 2, pode. Porque o inciso 2 não prova que a pessoa é inocente. Ele simplesmente não consegue provar a culpa. Percebem? E aí, como em dúvida pro réu, o juiz tem que julgar inocente. Mas na esfera civil, o juiz da esfera civil pode achar que o conjunto probatório oferecido é suficiente para condenar a pessoa a indenizar. No caso do acidente de trânsito, em que a pessoa não tem a intenção de matar... Lesão corporal culposa. Ou homicídio culposo. Ele é sentenciado, o juiz dá como se ele fosse inocente. Porque ele não teve... Aí na civil, ele não tem que pagar o dano? Depende das razões pelas quais o juiz chegou a esse veredito de inocência. Se o juiz achou que o cara é inocente porque não houve o fato, ou seja, não aconteceu esse acidente de trânsito porra nenhuma, não teve acidente nenhum, você não pode vir o juiz civil falar depois que o acidente aconteceu.
Se eu julgar inocente com base no inciso 2, abre o teu CPP na tua frente e lê o artigo 386 para você seguir o que eu estou falando. Se eu julgar que a pessoa é inocente com base no inciso 2, isso não inviabiliza a ação de indenização no cível. Inciso 3. Não constituir o fato infração penal. Isso também não traz efeitos na esfera civil, porque o fato pode não ser considerado crime na esfera criminal, mas ele pode ser passível de indenização na esfera civil. Então, isso também não produz coisa julgada na esfera civil. Inciso 4. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. No caso que você me trouxe agora, que é a lesão corporal ou homicídio culposo de trânsito, se eu demonstrar que quem deu causa ao acidente foi a própria vítima, foi a vítima que avançou o farol, foi a vítima que estava dirigindo bêbada, não era eu. Se eu demonstrar isso no curso da ação criminal, eu não posso, isso produz coisa julgada na esfera civil. A vítima, os familiares ou a própria vítima não pode buscar uma indenização na esfera civil, porque já está demonstrado nos autos da esfera criminal que quem cometeu o crime foi, quem deu causa ao evento foi a própria vítima. Percebe? Já com base no inciso 5, não existir prova de o réu ter concorrido para a infração penal, eu posso buscar indenização na esfera civil. Porque eu não consegui convencer o juiz criminal de que eu sou culpado, mas eu também não consegui convencer ele de que eu sou inocente. E aí, com base no inciso 5, o juiz me julga inocente, mas é por uma questão de indúbio pro réu. Eu não consegui um conjunto probatório ali que me possibilitasse julgar ele culpado, mas eu também não julguei ele inocente categoricamente, sabe? Aí o juiz da esfera civil pode julgar ele como passível de dever de indenizar. Deixa eu seguir, está acabando para encerrar os incisos aqui, e analise esses incisos com calma, porque isso é super interessante, é super importante, tá, gente? Isso vai aparecer em vários momentos para vocês aí. Inciso 6, professor. O inciso 6, existirem circunstâncias que excluam crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Esse aí é mais complicado. Basicamente, tem a ver com as excludentes de culpabilidade. Quais sejam legítima defesa, estado de necessidade. Se o juiz entendeu, o juiz criminal, que a pessoa agiu em legítima defesa, não pode o juiz do cível depois condenar a pessoa a pagar uma indenização, sendo que o juiz criminal afirmou que ele agiu em legítima defesa. Isso também está lá no artigo 63 e seguinte, que trata da ação civil ex delito, se vocês forem ler depois, tá? Menciona especificamente esse caso aí. Ou outro tipo de situação que isente o réu de pena ou exclua o crime. Agora, se a segunda parte aqui, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência, o juiz criminal pode julgar inocente, mas o juiz civil pode não. Quer dizer, eu não sei se o cara agiu em legítima defesa ou não, mas eu tenho indícios de que ele pode ter agido em legítima defesa, então, com base no indúbio pro réu, o juiz julga inocente. Tudo depende dos autos do processo. Basicamente, o juiz civil não pode dizer uma coisa contrária ao que o juiz criminal já falou. É isso, tá, gente? É regra isso, professor? É regra. O juiz do cível não pode condenar a pessoa por um fato que o juiz criminal diz que não existiu. Agora, o juiz cível pode condenar o cara por um fato que o juiz criminal disse que pode ter existido ou não, mas é que eu não achei indício suficiente para condenar, então estou inocentando o cara. O juiz cível pode dizer que não. Para a esfera civil, tem indício suficiente, sim. Isso tudo que eu falei aqui, entre a esfera penal e civil, também vale entre a esfera penal e administrativa, tá? Se o juiz criminal entende que o fato não aconteceu, não pode ir na esfera administrativa o cara sofrer uma sanção disciplinar por ter cometido aquele fato, se o juiz criminal falou que o fato não aconteceu. Entenderam? Deu para pegar em linhas gerais, gente? Na próxima aula eu retorno um pouco com isso aí, eu trago, de repente, uma decisão, aliás, eu vou botar uns textos, tá? No Google Salas de Aula, sobre a matéria de hoje, vou incluir um acórdão que trate desse tema aí, para vocês darem uma estudada. Podemos, Elis, a gente pode repetir. O assunto da ação penal eu já falei tanto, Elis, mas eu repito de novo para ti, se você quiser, na próxima aula. Mas dá uma estudada, eu vou mandar. Você está achando muito rápido? Tá, eu tento ir mais devagar, então. E eu vou botar umas leituras também, tá? Para vocês fazerem da aula de hoje na próxima aula. Para vocês irem dando uma tentada. E eu volto para esse tema da ação civil ex delito. Por isso que sala de aula é melhor, porque eu vejo a cara de vocês, para saber se vocês estão pegando, não estão pegando, estão meio avoados e tal. Aqui é difícil de eu
Tá. Eu não vou mandar por e-mail, não, Jonilson. Eu vou botar no Google Salas de Aula, tá? E talvez por WhatsApp chegue para ti, mas vocês têm que se inscrever na sala de aula virtual lá do Google, porque eu estou botando muito material lá para vocês. É só entrar no Google, botar o código da sala. Jonilson, não dá para mandar por e-mail, cara, porque é muita gente. Eu ponho lá nas salas virtuais, ou então tu pede para os teus colegas que eles vão ter. Aí tu pega lá o texto. Mas só para efeito de a gente fazer um resumo do que a gente viu hoje, rápido, a gente reviu ação penal pública incondicionada, a gente viu queixa-crime, a gente viu ação penal pública condicionada à representação e a gente viu ação civil ex officio, ex delito. Aula que vem eu vou recuperar de novo a ação civil ex delito e vou ver para onde a gente adianta mais aí, anda mais um pouquinho. Tá bom? Porque já são 8h45, eu tenho que entrar também para outra aula. Na verdade, Ronelli e Elisa, eu tô devagar. Direito é muita coisa mesmo, direito criminal é muita coisa. Eu não posso também ficar muito repetindo, porque tem muita gente que já pegou também, mas a gente vai recuperando, vai fazendo as perguntas que eu vou trazendo de novo. Ou vocês podem rever a aula que eu estou dando hoje por vídeo. É só vocês baixarem o vídeo e quem não está entendendo muito bem a aula, assiste de novo. E lê, e até pegar o assunto. Tá, Beatriz? Eu vou tentar falar mais devagar. Desculpa. Qual o último, Tamila? Depois me manda uma mensagem no meu celular, Tamila, para eu checar se tu fez ou não, se eu corrigi ou não o teu primeiro trabalho. João, mesma coisa. Me passa a mensagem de WhatsApp para eu olhar aqui se eu corrigi ou não o teu trabalho já. Porque eu corrigi todos e mandei de volta já, tá, gente? Tá bom? Deixa eu descansar um pouco a voz agora que eu tenho que entrar para a aula, porque a próxima aula do Décio já deve estar iniciando. E você tem outra sala para entrar. Tá, essa agonia agora que meteram a gente. Valeu, professor. Foi mal aí. Não, relaxa, bicho. Falou. Falou.